Salmo 137. Eu convido aqueles que estão no templo conosco a acompanharem comigo a leitura e a você que está em casa também a acompanhar conosco a leitura desse texto. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Eu te convido a baixar a sua cabeça e orarmos uma vez mais. Senhor, fala ao nosso coração, que a tua palavra seja exposta com fidelidade e que o Senhor nos edifique, nos instrua, nos corrija e nos encoraje por meio da tua palavra. Fala ao coração do teu povo e tira de nós toda distração e preocupação durante o tempo em que estivermos ouvindo, e que toda a nossa atenção possa estar voltada para ti e para a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que ainda desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. É com essas palavras que o poeta Gonçalves Dias compôs um dos poemas mais conhecidos da história da nossa nação, Canção do Exílio. E o título desse poema, meus irmãos, ilustra bem para nós o que é o Salmo 137. O Salmo 137, igualmente, é uma canção do exílio. É a canção de um povo que foi exilado. Mas esse exílio narrado para nós, no Salmo de número 137, é muito diferente daquele vivido por Gonçalves Dias. Porque não se trata do exílio de um povo que simplesmente foi para um outro país mais desenvolvido estudar e ter uma vida melhor. Pelo contrário, trata-se de um exílio marcado por dor, por sangue, por morte, por lágrimas, por um lamento profundo e um sofrimento indescritível. Eu refiro-me, irmãos, ao exílio, ao cativeiro babilônico do reino de Judá. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém e levou o povo cativo. Esse cativeiro que ocorreu efetivamente durante o reinado do rei Zedequias de Judá. Um daqueles muitos reis que nós encontramos no relato das Escrituras que fez o que era mal perante o Senhor. O segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, a partir do verso 15, descreve muito bem para nós a razão e o cenário desse exílio tão terrível que o povo de Judá vivenciou, que nos é narrado no Salmo 137. Quando nós olhamos para o texto de 2 Crônicas 36, a partir do versículo 15, nós lemos que o Senhor desde cedo, por meio dos pais, alertou aos filhos de Israel, alertou ao seu povo que fosse obediente ao Senhor, mostrando que castigos terríveis viriam, o povo sofreria se ele voltasse as costas para o Senhor.
mas o povo não deu ouvidos. Desde os dias de Moisés, Deus já alertava o povo: sejam fiéis, sejam obedientes à minha palavra. E o povo não deu ouvidos. O Senhor, em sua graça, envia ainda muitos profetas para chamar a atenção do povo, para chamar o povo de volta aos caminhos do Senhor. Alguns desses profetas, inclusive, profetizam, falando explicitamente do castigo, do cativeiro que viria caso o povo não obedecesse. É o caso dos profetas Isaías e Jeremias, por exemplo. No entanto, esses profetas continuaram a não ser ouvidos pelo povo, que continuou em desobediência, até o dia em que o castigo chegou. Depois de um terrível cerco de 3 anos à cidade de Jerusalém, a Babilônia finalmente invade a cidade. Muitos já estavam mortos de fome. Os poucos que restavam estavam tão fracos que não tinham condição de resistir em momento nenhum. E a Babilônia então invade aquela cidade, e a descrição que nós temos nesse capítulo 36, o segundo livro das Crônicas, é que a cidade foi completamente destruída. Os velhos, as crianças de colo, todos foram mortos, esmagados, mortos ao fio da espada. As moças virgens foram violentadas. As casas, as construções, o templo do Senhor, completamente destruídos. Os tesouros do palácio real, todos saqueados. Os tesouros dos príncipes, tudo levado embora. Lembra de todas aquelas riquezas que nós lemos ainda no Pentateuco, na construção do tabernáculo? Lembra de todas aquelas riquezas, todo aquele ouro, prata, bronze na construção do templo? Tudo aquilo levado embora. E o templo do Senhor completamente destruído. É esse, irmãos, o cenário, é esse o contexto por trás do Salmo 137. E o povo do Senhor, então, é levado cativo para a Babilônia. E esse salmo, então, é escrito logo depois do final desse exílio, quando o povo pode retornar a Jerusalém. Mas o que esse salmo tão diferente tem a nos ensinar? O que esse salmo que mistura lamento, que mistura cântico de Sião, que mistura imprecação sobre os inimigos, o que esse salmo tão peculiar tem a nos ensinar? Uma vez que o contexto por trás do Salmo 137 é a opressão vivida pelo povo do Senhor na Babilônia, esse salmo, esse texto vem nos ensinar como o fiel deve proceder em tempos de opressão. Como o fiel deve proceder em tempos de opressão? Em primeiro lugar, o texto nos ensina que ele deve proceder lamentando com sinceridade ao Senhor. Lamentando com sinceridade ao Senhor. O versículo começa já dizendo que às margens dos rios da Babilônia o povo sentava e chorava. A Babilônia era um lugar muito bonito, a arqueologia comprova isso. E ela era muito conhecida pelos seus 2 grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E além disso, pelos vários canais de água que havia naquele país. E às margens desses rios, desses canais, o povo do Senhor sentava e chorava profundamente. Esse assentar, não pense você que se refere a ficar parado, que se refere, meus irmãos, a não estar fazendo nada, a ócio. Não é a isso que se refere o texto. Esse assentar se envolve a uma posição de lamento. O povo, em posição de lamento, de luto, sentava e chorava profundamente. E a razão desse choro nos é apresentada no texto. Eles choravam lembrando-se de Sião. Sião era o monte onde a cidade de Jerusalém estava construída. Sião era o monte onde o templo do Senhor fora construído. Sião era o monte que abrigava a cidade que era a capital do reino de Judá. A cidade onde estava o trono davídico, aquele que recebera a promessa do Senhor de que a sua dinastia seria para sempre. O povo então lembrava-se de Sião, lembrava-se de Jerusalém e chorava amargamente. E enquanto eles choravam, eles penduravam as suas harpas nos salgueiros da Babilônia. Talvez você possa pensar comigo, o que é um povo destruído? Um povo que foi levado cativo como escravo, os poucos que sobraram, levados para uma terra distante, de uma cultura completamente diferente, viveu uma vida difícil. Por que esse povo iria querer levar harpa consigo? Meu irmão,
As harpas eram os instrumentos utilizados na adoração ao Senhor. As harpas aqui se referem às liras e cítaras usadas no culto ao Senhor. Elas certamente foram poupadas pelos levitas, os encarregados da adoração, da manutenção do templo e do culto. Você consegue imaginar, então, que aquele povo, em meio a tanto sofrimento, aquilo que eles podiam preservar da adoração ao Senhor, eles preservaram. Enquanto eles viam tudo sendo destruído, enquanto eles viam o templo sendo saqueado, sendo destruído, sendo queimado, aquilo que eles podiam, eles guardavam e levavam consigo. Eu não sei você, mas eu fico imaginando a cena daquele povo sendo levado cativo, sendo preso, amarrado, colocado nos carros da Babilônia e vendo então a cidade se distanciar cada vez mais. E aquele povo que viu os seus familiares e amigos sendo mortos de forma cruel, num estado de choque, num nervosismo, num trauma tão grande que não conseguia falar nada, que não conseguia talvez nem chorar, mas abraçava aquelas harpas e levava consigo. Aquilo que nós pudermos conservar do culto ao Senhor, nós levaremos conosco. E o levar essas harpas para a Babilônia era também um ato de fé, sabe por quê? Porque aqueles que davam ouvidos à palavra do Senhor já haviam ouvido que o castigo viria, mas que esse castigo um dia chegaria ao fim. E quando esse castigo chegasse ao fim, os instrumentos do culto ao Senhor deveriam estar lá, para que a adoração, para que o canto continuasse. E por isso eles levam as harpas com eles para a Babilônia. Mas o que está acontecendo com essas harpas lá? Elas não estão sendo utilizadas. Elas não estão sendo cantadas, elas estão sendo cuidadosamente penduradas em árvores, nos salgueiros da Babilônia. E a razão disso nos está expressa também no texto, no versículo 3. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Você consegue perceber o absurdo por trás desse pedido? Como que um povo que teve a sua cidade, as suas propriedades, o seu templo, a sua cultura, tudo destruído, que foi levado para uma terra distante, que viu os seus amados morrerem de forma bruta, um povo que agora estava servindo como escravo, como é que esse povo poderia cantar? Como é que esse povo poderia estar alegre? Você consegue perceber o absurdo do pedido dos babilônios? O deboche? E não era qualquer canto que eles estavam pedindo. Entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Não era uma música qualquer, eram os cânticos de Sião. Os cânticos de Sião, meus irmãos, eram cânticos entoados pelo povo do Senhor no Antigo Testamento, exaltando a grandeza, a majestade de Jerusalém, da morada de Deus e do Deus de Jerusalém. Eram os cânticos de adoração. E a Babilônia estava pedindo para que o povo cantasse aqueles cânticos. E é por isso que o povo se pergunta, como nós haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Sabe por quê, meus irmãos? Os babilônios não estavam nem um pouco interessados em aprender mais sobre o culto a Yahvé. Não estavam nem um pouco interessados em conhecer os louvores do povo de Deus. Aquilo era uma zombaria. Porque os cânticos de Sião exaltavam a grandeza de Jerusalém, mas Jerusalém estava destruída. Era como se eles perguntassem, cantem agora. Vocês vão cantar? O que é que vocês vão cantar? Vocês não têm mais nada para cantar. Nós destruímos tudo. Nós acabamos com tudo. O Deus de vocês é um Deus fraco. Nós o destruímos. E aquilo doía profundamente no povo, porque não era um desejo de conhecer a adoração ao Senhor. Era uma zombaria. E aquele que verdadeiramente ama ao Senhor jamais permite que os louvores e que a adoração do Senhor seja motivo de piada para aqueles que são ímpios e não temem ao nosso Deus. O verdadeiro crente jamais permite que se faça deboche do louvor e da adoração ao Senhor. Mas eu chamo a sua atenção para mais um aspecto no quão absurdo era esse pedido. Você consegue imaginar como que um povo que viu a sua cidade, o seu templo sendo destruído, cantar canções, que algumas delas nos estão relatadas no livro dos Salmos, por exemplo, o Salmo 87. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as moradas todas de Jacó. Coisas gloriosas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Como cantar algo assim se Jerusalém estava destruído? Quer um outro exemplo? Esse é muito conhecido de nós. Nós cantamos até este salmo aqui na Unida, vez ou outra. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios.
Um dia, Senhor, nos teus átrios, vale mais do que 1000. Como cantar essas canções agora que tudo parecia estar destruído? Agora que tudo parecia tão triste e sem esperança. E sabe por quê o povo continuava fazendo esse pendurar de harpas e essa recusa em cantar, esse questionamento, como nós vamos cantar o canto do Senhor? Não era, meus irmãos, falta de fé ou desesperança. Pelo contrário, era uma forma de resistência. O povo do Senhor entendia que a Caldeia era uma terra tão impura que ela não era digna de ouvir os louvores do Senhor. Naquele lugar onde Marduk era adorado, eles se recusavam a cantar o canto do Senhor, enquanto o povo da Babilônia debochava deles. E por isso, então, o que eles faziam? Eles choravam e eles penduravam as harpas. Perceba comigo, as harpas não eram quebradas, as harpas não eram queimadas, as harpas não eram lançadas rio abaixo. Elas eram penduradas. Um dia elas seriam usadas de novo, mas aquele momento ainda não tinha chegado. E por isso só tinha uma coisa a fazer: pendurá-las. E enquanto penduravam, choravam profundamente. E enquanto choravam, meus irmãos, esse povo chorava, trazendo à mente as memórias agridoces de um tempo tão bom, que agora ficou para trás. Lembrando das festas no meio do povo de Deus. Lembrando da agitação, lembrando do povo que vinha de longe, das canções sendo cantadas, das crianças correndo ao redor, de poder rever a família, de poder estar junto. Tudo isso ficou para trás. E eles agora choravam pensando: como nós desperdiçamos privilégios tão grandes? Como nós fomos negligentes? Ah, se a gente pudesse fazer diferente. Meu amado irmão, eu pergunto a você, você tem dado a devida importância e o devido valor ao culto do Senhor, às santas convocações do povo de Deus, aos momentos de adoração, seja individualmente na sua casa, seja no culto doméstico, seja os nossos momentos como igreja de Cristo reunida? Você tem dado a devida importância para esses momentos? O povo de Jerusalém por muitas vezes negligenciou esse privilégio. E agora eles choravam, lembrando de tudo isso. Choravam com saudades desse tempo. Esse tempo que ficou para trás. E expressavam o seu lamento perante o Senhor. O que nós vemos aqui é que o povo de Deus enfrenta grandes dificuldades em sua vida. Muitas delas, como é o caso aqui no Salmo 137, podem vir decorrentes de desobediência, de pecado. Mas é fato, adversidades vêm. E quando elas vêm, nós podemos e devemos expressar com sinceridade o nosso lamento perante o Senhor. Era isso que o povo estava fazendo ao chorar e ao escrever um salmo assim que pode retornar à sua terra. Esse lamento era expressado diante do Senhor. Meu irmão, nos momentos de adversidade da sua vida, de provação, de opressão deste mundo, você pode expressar com sinceridade o seu lamento perante o Senhor. Abrir, quebrar o seu coração diante dele e expressar a sua dor. Cristo fez isso. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir dos versos 36, nós vemos Cristo no jardim do Getsemane, também chorando, também em grande angústia, lamentando em oração diante do Pai. Nós podemos fazer isso. Mas lembre-se, o exílio passou. Aqueles que eram fiéis sabiam, esse tempo pode ser doído, mas ele vai passar um dia. Da mesma forma, o exílio que nós, como povo de Deus, vivemos neste mundo hostil ao Evangelho e ao nosso Deus, ele um dia também chegará ao fim. Por isso, conserva no seu coração a esperança. Não se esqueça da sua pátria. Ainda que em lágrimas, lembre-se da sua verdadeira pátria. Sabe por quê? É verdade que a Babilônia era um lugar muito bonito, mas beleza nenhuma da Babilônia chamava a atenção do coração daquele povo que amava verdadeiramente ao Senhor. Da mesma forma, as glórias deste mundo nunca vão tomar para si o coração daquele que verdadeiramente ama ao Senhor e sabe que a sua pátria não está aqui. Conserve a sua esperança. Lamente com sinceridade ao Senhor, sem nunca esquecer da esperança que Ele mesmo garante a você. Mas que mais esse texto tem a nos ensinar? Como o fiel deve proceder em tempos de opressão? Em primeiro lugar, lamentando com sinceridade ao Senhor. Em segundo lugar, apegando-se ao Senhor.
É o que nós vemos nos versos 5 e 6 desse texto. E se você olhar com atenção na sua Bíblia, você vai ver que tem algumas mudanças no texto. Por exemplo, o Salmo começa sempre narrando os fatos na primeira pessoa do plural. Nós nos assentávamos, nós chorávamos, nós lembrávamos. Mas se você vê, quando chega no versículo 5, ele agora está falando no singular. Veja. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. O tempo mudou. O autor estava falando antes de coisas no passado. Agora ele está falando no presente. Antes ele falava também do povo coletivamente. Agora ele fala dele individualmente. Agora ele está assumindo um compromisso individual. Meu irmão, deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. É verdade que nós, como povo de Deus, por muitas vezes podemos e passamos por momentos difíceis coletivamente, como povo. É muito possível, e nós vemos isso acontecer várias vezes, o povo de Deus, de forma coletiva, enfrentar momentos difíceis de opressão nesse mundo. Mas note bem, o firmar-se no Senhor, o estabelecer um compromisso de que eu vou me apegar ao Senhor, é algo que nós fazemos individualmente. Apegar-se e firmar-se ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, é algo que você precisa fazer individualmente no seu coração, resolutamente. E por que eu digo isso? Eu quero chamar a sua atenção para o que está acontecendo nesses versículos aqui. Como eu disse, Jeremias havia profetizado que aquele cativeiro um dia chegaria ao fim. E de fato isso aconteceu, quando Ciro, rei da Pérsia, conquista a Babilônia e permite que o povo retorne a Jerusalém. E pela forma como o texto é construído, dá-nos a entender que esse salmo foi escrito já em Jerusalém, porque ele se refere à Babilônia de um jeito distante. Às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos, chorávamos, um tempo distante, um lugar distante. Agora ele está em Jerusalém. E estando em Jerusalém, ele fala, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha mão direita resseque, que a minha língua colhe no meu palato, no céu da boca, como a gente costuma dizer, se eu não preferir Jerusalém, é minha maior alegria. Meu irmão, sabe por que lembrar de Jerusalém era algo tão importante? Porque lembrar de Jerusalém não diz respeito a apenas aspectos cognitivos, não diz respeito a apenas você ter aqui na sua cabeça que Jerusalém existe, como é que era Jerusalém, o que se fazia em Jerusalém. Uma vez que lembrar-se de Jerusalém é lembrar-se da cidade do próprio Deus, lembrar-se dela é lembrar-se do Deus de Jerusalém. Lembrar-se de Jerusalém aqui tem a ver com apego, com compromisso. Eu não vou me esquecer do lugar da adoração do meu Deus. Eu me lembrarei do Deus que é adorado em Jerusalém, esteja eu aqui ou esteja eu longe. De volta à terra, o salmista afirma e reafirma o seu compromisso com o Senhor, porque durante todo o tempo em que eles estavam no exílio, eles conservavam também essa lembrança, a lembrança de privilégios que agora eles não tinham mais. Mas agora, ao retornar, o salmista individualmente estabelece seu compromisso. Eu vou ter Jerusalém sempre na posição de minha maior alegria. Hoje, por causa de Cristo, meus irmãos, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós não estamos mais restritos a lugares específicos de adoração. No Antigo Testamento não era assim. Era o próprio Deus quem havia determinado que Jerusalém era o lugar da adoração. Por isso que era tão importante se apegar a Jerusalém, por todo o significado. Jerusalém apontava para o Senhor, para a adoração, para o serviço a Ele. Por isso que o salmista diz que ele não teria nenhuma alegria acima de Jerusalém. Você consegue perceber o paralelo que tem entre esses versos com os versos 2 e 3? Note bem, o Salmo começa falando de harpas, instrumentos a serem tocados, e de música, e de canto. E quando chega nesses versos, ele está falando da mão direita ressecar e da língua colar-se, da língua ressecar-se, colar o palato duro, e eles não conseguirem mais cantar. O que o salmista está dizendo é, se eu não lembrar de Jerusalém, se eu não tiver o Senhor, o Rei soberano, o Deus de Jerusalém como a minha maior alegria, que eu nunca mais consiga tocar harpa, que eu perca a minha habilidade de tocar qualquer instrumento.
Se eu não tiver Jerusalém como a minha maior alegria, que eu nunca mais cante nada. Que a minha língua nunca mais entoe som nenhum, se Jerusalém não for a minha maior alegria. Quando nós olhamos para a língua hebraica, a língua em que esse salmo foi originalmente escrito, nós vemos que se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria, poderia também ser traduzido de uma maneira mais literal como se eu não subir Jerusalém, a minha maior alegria. E por que é interessante a gente observar isso? Esse salmo ele vem pouco depois daquela coletânea de salmos que nós conhecemos como os salmos de romagem. Os salmos que eram entoados enquanto o povo subia para Jerusalém, para a adoração, para as festas. Enquanto o povo estava na Babilônia, eles não podiam subir até Jerusalém, mas Jerusalém continuava subindo a posição de maior alegria. O verbo subir é o mesmo. E além disso, a ideia que ele nos traz não é de algo que você faz uma vez, é de algo contínuo. Eu continuamente terei o Senhor e a sua adoração como a minha maior alegria. Se isso não acontecer, que eu perca a minha habilidade, que eu não consiga falar nem cantar. Você consegue perceber que esse salmo ele nos choca bastante com as maldições que nós encontramos nos versículos finais, mas que antes mesmo de invocar maldições sobre os seus inimigos, o salmista está invocando maldições sobre ele mesmo, caso ele tenha outra alegria que vá além do Senhor? Primeiro, ele invoca o mal para ele, se ele não preferir o Senhor, a sua maior alegria. Meus irmãos, como eu já disse e repito, sofrimento pode ser compartilhado. Compromisso com Deus é algo pessoal. Você tem estabelecido o seu? Mas eu chamo a sua atenção ainda para o fato de que os momentos de dores que nós enfrentamos podem e por muitas vezes são momentos muito preciosos, porque são oportunidades de nós lembrarmos do nosso Deus, de nós lembrarmos do nosso fim principal, de nós lembrarmos de por que nós fomos criados. Fomos criados para Ele, para glorificarmos a Ele, para termos nele a nossa maior alegria. Os momentos de dor são grandes oportunidades para que você se lembre disso. Mas deixa eu te falar, não espere esse momento chegar para só então você se lembrar do Senhor. Não espere o Senhor ter que tirar de você todas as suas demais alegrias para só então você se lembrar qual deve ser a grande alegria da sua vida. Lembre-se hoje do Senhor e coloque hoje o Senhor como a grande prioridade do seu viver. Mas quando nós olhamos para esses versículos, nós hoje, como cristãos, a gente pode ver mais um significado neles. A gente olha para eles também num aspecto escatológico. Sabe por quê? Para nós cristãos hoje, quando nós falamos em lembrar de Jerusalém, é lembrar da nossa pátria. É lembrar da nova Jerusalém. E, meu irmão, nesse mundo que tem tentado nos distrair tanto, neste mundo que tem tentado nos afastar tanto de Deus, lembra da sua verdadeira cidadania. Lembra que você não é daqui. Lembra de onde está a sua pátria. Lembra de aonde você pertence. E vou te falar, lute mais pela sua verdadeira pátria do que por este mundo. Preocupe-se mais com a sua verdadeira identidade do que com a percepção que as pessoas têm de você neste mundo. Lute mais pela sua pátria celestial. Faça-a conhecida entre todos os povos. Mas o que esse texto tem ainda a nos ensinar? Como o fiel deve proceder em tempos de opressão? Em primeiro lugar, lamentando com sinceridade ao Senhor. Em segundo lugar, apegando-se ao Senhor. Mas em terceiro e último lugar, confiando na justiça do Senhor. E aqui a gente chega nos 3 versos mais emblemáticos desse salmo. Quem é que nunca leu esses 3 versículos a partir do verso 7 e começa a pensar assim, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que está escrito? O que isso quer dizer? O que o salmista está dizendo nesse negócio de pegar os filhos dos outros e esmagar contra a pedra? Será que a gente pode ler isso? Jesus nos ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos. Como é que a gente concilia essas coisas? É verdade, a gente está diante dos 3 versos mais emblemáticos desse salmo. Mas antes de nós respondermos essas perguntas, eu quero destacar com você aqui alguns aspectos desses 3 versos. Inicialmente, eu te chamo a ver como o verbo lembrar é recorrente nesse texto. O salmo inicia com o salmista lembrando de Jerusalém lá na Babilônia.
No meio do salmo, ele está fazendo a promessa, o voto, o juramento consigo. Eu vou me lembrar sempre do Senhor, eu nunca me esquecerei dele, e ele será a minha maior alegria. Agora, já no final desse salmo, o salmista pede ao Senhor que lembre-se dos seus inimigos. E 2 inimigos aqui são apresentados especificamente: Edom e Babilônia. Quem era Edom? Quando nós lemos no verso 7, dos filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, para seres contra, porque eles diziam, arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Edom, meus irmãos, é Esaú. Logo, os filhos de Edom são os descendentes de Esaú, parentes distantes do povo de Judá, porque Esaú e Jacó eram irmãos. E os edomitas, eles moravam ao sul de Judá, eles eram vizinhos. E a palavra de Deus nos relata, e o profeta Obadias escreve sobre isso, que Edom se alegrou quando viu a Babilônia chegando para destruir o seu irmão. Edom se alegrou e ainda ajudou naquilo que pôde. Ao invés de lamentar, ele ajudou e ainda gritava: destrói tudo! Arrasa com tudo! Até os fundamentos. E igualmente a palavra que é utilizada aqui para arrasaia até os fundamentos, e ainda é repetido, trazendo uma ênfase maior ainda para nós, traz a ideia de uma destruição total de Jerusalém. Há uma exposição ao completo vexame. E é claro que falar de destruir os fundamentos de Jerusalém envolvia destruir a cidade, as construções, as edificações. Mas você se lembra quem era o grande fundamento de Jerusalém? Quem fundou ela sobre os montes santos? Era o Senhor. Pedir então para que Jerusalém fosse destruída até os fundamentos era pedir destruam até o Deus deles. Apaguem a memória desse povo, sumam com esse Deus. É por isso que o salmista diz: Senhor, lembra dos filhos de Edom. Lembra daquilo que eles fizeram no dia que Jerusalém foi destruída? Porque quando eles estavam gritando, arrasai, arrasai até os fundamentos, em última instância, Senhor, não era a nós que eles estavam ofendendo. Em última instância era o Senhor. Então o Senhor, que é o justo juiz, lembra disso. E depois, então, o salmista passa a tratar do segundo inimigo, a Babilônia. Essa expressão que nós lemos no verso 8, filha da Babilônia, é tão somente uma forma de se referir à Babilônia. E nós lemos, filha da Babilônia que hás de ser destruída. Essa frase também poderia ser traduzida como filha da Babilônia, aquela que está condenada à destruição. O que mostra para a gente não só a expectativa do salmista de que alguém trouxesse justiça à Babilônia, como a certeza de que Babilônia seria destruída, porque o Senhor já havia dito por boca dos seus santos profetas. Eles sabiam, a Babilônia vai ser destruída um dia. A gente anseia por esse dia. E feliz vai ser aquele que der o pago de todo o mal que a Babilônia nos fez. Você se lembra que esse princípio da retribuição era muito observado no Antigo Testamento? Especialmente entre o povo de Deus, olho por olho, dente por dente. Mas esse princípio, naqueles tempos antigos, meus irmãos, ele também era muito difundido pelos próprios babilônios. O princípio, a lei de Talião, as leis de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Os babilônios são conhecidos até hoje por terem esse conceito de justiça. E é a isso que o salmista está clamando. Senhor, faz justiça. Dê o pago à Babilônia. O Senhor diria que faria. Faça isso. Vai ser feliz aquele que pagar, que retribuir completamente, igual por igual, tudo aquilo que a Babilônia fez com a gente. E é entendendo isso que nós entendemos o verso 9. É por isso que o salmista diz, feliz vai ser aquele que pegar os filhos da Babilônia e esmagá-los contra a pedra. Essa palavra usada para filhos aqui, ela na maioria dos casos em que ela aparece no Antigo Testamento, ela se refere a crianças de colo. Sabe o que o salmista está falando? Babilônia fez primeiro. Foi Babilônia quem fez isso com o povo de Israel. Foi Babilônia que matou as mulheres grávidas. Foi Babilônia quem tirou os filhos do colo de suas mães, os esmagou, os matou ao fio da espada. E mães viram seus filhos sendo mortos. Foi a Babilônia que fez um cerco tão terrível em Jerusalém durante 3 anos que as mães tiveram que cozinhar seus próprios filhos.
Foi a Babilônia que pegou os filhos do rei Zedequias e matou um por um na frente do próprio pai, para o rei, o pai, ver cada um dos seus filhos sendo mortos. Foi a Babilônia quem destruiu crianças, adultos, jovens e velhos, sem piedade nenhuma. Foi a Babilônia quem violentou as donzelas de Jerusalém. E é por isso que ele está falando, feliz vai ser aquele que fizer a mesma coisa. Feliz vai ser aquele que retribuir a Babilônia o mal que ela nos fez. Mas a pergunta continua, não continua? É lícito? Mas e aí? Como que nós cristãos respondemos a isso? Eu chamo a sua atenção para 5 aspectos. Em primeiro lugar, meus irmãos, essa imprecação, ela não ocorre isoladamente nas Escrituras. Se você olhar para o Salmo 109, você vai se impressionar com a imprecação que nós encontramos naquele salmo sobre os inimigos do salmista. E além disso, ela é inspirada. Isso precisa ser levado em conta. E perceba, os castigos que o salmista está pedindo não é coisa que ele inventou da cabeça dele. Ele está lembrando daquilo que primeiro aconteceu com eles. Mas a gente precisa lembrar também que, sendo literatura poética, o salmista, por vezes, usa de hipérboles, de exagero, para mostrar o que está no seu coração. E o que estava no coração do salmista naquele momento era o seu desejo por justiça. E é por isso que ele escreve em palavras tão fortes. E note ainda que a imprecação não é uma promessa de vingança. O salmista não está falando, eu vou vingar. Ele está lembrando das promessas de Deus. Ele está lançando a sua causa perante o Senhor, falando, Senhor, lembra dos seus inimigos. Senhor, o Senhor é o justo juiz, o Senhor não vai agir. Lembra deles, Senhor. Lembra de todo o mal que eles fizeram para o teu povo. Lembra deles. Mas note ainda, eles não inventam esses juízos. O próprio Deus já havia dito o que ele faria com Babilônia e Edom. Veja o que nós lemos no verso 15 do livro do profeta Obadias, falando sobre Edom. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Está vendo então que o pedir para que o Senhor se lembrasse dos filhos de Edom é lembrando da própria palavra de Deus, porque o próprio Deus já havia dito, eu vou destruir Edom. Mas e os filhos da Babilônia? Olha o que Deus já havia proferido por boca do profeta Isaías, capítulo 13, versículo 16. Falando da Babilônia. Suas crianças serão esmagadas, e perante eles a sua casa será saqueada, e a sua mulher violada. O salmista estava lembrando aquilo que o próprio Senhor já havia proferido que aconteceria a essas nações. E, meus irmãos, foi exatamente isso que Deus fez. Edom foi completamente destruído. Edom é um deserto desolado hoje. Babilônia são apenas ruínas. É exatamente aquilo que Deus prometeu que faria, e é exatamente o que ele fez. Note, ele usou essas nações para trazer juízo para o seu povo, mas com Deus não se brinca. Ele não estava alheio à maldade desses povos, e ele também, no devido tempo, trouxe a sua justiça, a punição devida. Sabe o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? O quanto nós devemos lembrar e recorrer ao Senhor em meio aos sofrimentos que nós enfrentamos, sejam eles por quais motivos forem. Expresse o seu lamento perante o Senhor em oração. Coloque a sua causa perante Ele. Quando inimigos te perseguirem, lembre-se, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você não tem o direito de sair esmagando-os contra a pedra. Mas como salmista, coloque a sua causa diante do Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio na Tua justiça. A nossa justiça, Senhor, não é nada, mas eu confio na Tua justiça e por isso eu recorro ao Senhor. E nós, enquanto povo de Deus, que vemos um mundo que se levanta cada vez mais contra o povo do Senhor, que busca oprimir cada vez mais o povo do Senhor, somos lembrados de uma coisa: descanse, confie. O Senhor já proferiu. Assim como Ele fez com essas nações, Ele proferiu que traria juízo e Ele trouxe. Ele também já prometeu que um dia Ele executará a sua justiça contra esse mundo caído. Confie, espere na sua promessa. Mas enquanto espera, arrependa-se e creia, porque senão o seu destino é o mesmo.
nós lemos muito claramente nas Escrituras qual é o destino daqueles que não fazem parte do povo do Senhor, que não entregaram as suas vidas a Cristo. É o inferno, é o sofrimento eterno. Creia no juízo do Senhor, mas corra para os braços de Cristo, o único que é capaz de livrar você desse juízo. Então, chegando ao fim, eu destaco apenas alguns últimos aspectos desse texto. O primeiro deles é que o Salmo 137 está no meio de outros dois salmos históricos, 136 e 138, que são salmos muito otimistas, falando dos grandes feitos de Deus. E quando você olha para o Salmo 137, bem no meio da história, tudo está tão desesperançoso, parece que está tudo dando errado. Sabe o que isso nos lembra, meus irmãos? O Senhor criou um mundo perfeito. A coisa não anda bem por causa do pecado, mas Ele um dia trará de volta a sua plena justiça. Ele um dia restaurará todas as coisas. Confie nele. E lembre ainda que, ao longo de toda a Bíblia, a Babilônia sempre foi usada como um símbolo dos inimigos de Deus. E sabe aonde que a gente vê isso com muita clareza? No livro de Apocalipse. No Salmo 137, nós vemos o clamor do povo do Senhor: Senhor, traz juízo. E quando nós chegamos, meus irmãos, ao livro do Apocalipse, no capítulo 6, nos versos 9 e 10, nós encontramos igualmente o clamor dos mártires, aqueles que morreram por amor ao Senhor e a sua palavra, dizendo: até quando, ó verdadeiro Senhor? Até quando, santo, justo e fiel, não vingas, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando, Senhor? Mas sabe o que nós lemos neste mesmo livro quando nós chegamos lá no capítulo 18? Que assim como o Senhor atendeu o clamor do povo no Antigo Testamento, trazendo juízo, aquele clamor dos mártires também é ouvido. E no capítulo 18 de Apocalipse, Babilônia é retratada como a grande inimiga dos filhos de Deus, a representação de todos os inimigos do Senhor. Nós lemos no versículo 2 do capítulo 18 de Apocalipse: caiu a grande Babilônia. Ela nunca mais se reerguerá. Ela nunca mais será levantada novamente. E sabe o que é interessante? Na Babilônia, o povo de Deus ficou em silêncio. Não tinha música. O canto cessou durante o tempo em que eles estavam na Babilônia. E quando voltou para a sua terra, esse povo pedia: Senhor, dá o pago justo, igual por igual. Mas sabe o que nós lemos neste mesmo capítulo 18? O versículo 6 vai nos dizer: dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. Babilônia receberá a sua sentença não de igual para igual, mas em dobro. O próprio Senhor é quem o fará. E se por um lado, por um breve tempo, o povo do Senhor teve o seu canto silenciado, veja o versículo 22. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Um dia são as canções dos inimigos do Senhor que serão definitivamente silenciadas. Nunca mais haverá júbilo, nunca mais haverá alegria entre os inimigos do Senhor. É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos para o Salmo 137, esse feliz, descrito como aquele que vai trazer o pago para a Babilônia, ele está apontando para Cristo. Cristo é o supremo bem-aventurado, porque é Ele quem executa a perfeita e verdadeira justiça. É Ele quem trará a justiça definitiva contra a Babilônia, contra os inimigos do Senhor. Ele é bendito pelos séculos dos séculos. É para Cristo que esse salmo está apontando. É por isso, meus irmãos, que como igreja dele nós vivemos uma vida de esperança. É por isso que, em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar, espera a Igreja Santa um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá e a Igreja vitoriosa em paz repousará. Ah, meus irmãos, bem-aventurados aqueles que estão em Cristo, nosso Rei, nosso Redentor e nossa justiça, porque todos aqueles que creem em Cristo não sofrerão o juízo,
Pelo contrário, no seu grande e glorioso dia, nunca mais entoarão uma canção do exílio. Pelo contrário, quando esse dia chegar, assim como aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Judá, a nossa boca se encherá de alegria e eternamente a nossa língua se encherá de júbilo. Confie no Senhor, a nossa justiça. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar. Vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja o raiar desse dia de glória e poder. Vamos orar? Deus bendito e santo, te louvamos pela tua palavra que nos foi exposta nessa noite. Te louvamos pela bendita esperança que temos em Cristo. Te louvamos, Senhor, porque, embora vivendo em um mundo mau, nós vivemos com esperança, sabendo quem é o Deus a quem nós servimos. Te louvamos, Senhor, porque em meio aos males que enfrentamos aqui, nós podemos expressar o nosso lamento perante Ti. Te louvamos, Senhor, porque muitas vezes o Senhor usa a adversidade para nos lembrar da nossa verdadeira identidade, para nos lembrar de quem nós somos e de quem nós devemos apegar, lembrar continuamente é do Senhor. Devemos viver para Ti. Pai, não permita que a tristeza, que a destruição, que a opressão precise chegar para que só então sejamos lembrados dessa verdade, mas que hoje o Teu povo apegue-se ao Senhor e tenha o Senhor como a sua maior alegria. E enquanto vivemos em um mundo mau que luta contra o Senhor e o seu povo, que guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, sabendo que quem nos fez a promessa é fiel. Que confiemos na tua justiça. Que confiemos e descansemos, sabendo que Cristo um dia trará essa perfeita justiça. E Ele nos levará para a nossa pátria, para a nova Jerusalém, onde viveremos eternamente com o nosso Rei. Fortalece essa esperança no nosso coração. Que nunca as glórias vãs desse mundo venham a ofuscar os nossos olhos, mas que mantenhamos sempre o nosso olhar fito em Ti, o autor e consumador da nossa fé, o Deus em quem nós podemos confiar. É no nome de Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, a nossa justiça que nós oramos. Amém.